A santificação e a palavra de Deus. Esta é a lição número 4 da classe de jovens. Texto principal. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, segundo Reis, capítulo 22, versículo 11. Resumo da lição. Todo avivamento verdadeiro é precedido pelo ensino e o cumprimento da palavra de Deus. Não é por força ou movimentos humanos. Para que tenhamos um avivamento genuíno, nós precisamos estar compromissados com a palavra de Deus e o seu cumprimento. Nós devemos a cada dia mais mergulhar nas águas profundas da palavra de Deus, para que assim haja de fato um avivamento. E por que haverá um avivamento se nós mergulharmos na palavra? Porque a palavra do Senhor vai sempre contra o nosso pecado, vai expor o nosso pecado. E assim nós nos arrependeremos dos nossos pecados, aceitaremos a Cristo como Salvador e assim verdadeiramente seremos avivados, porque avivamento é arrependimento de pecado. Introdução. Jesus afirmou que é por meio da sua palavra que somos santificados. É somente pela palavra que nós somos santificados. As pessoas às vezes procuram subterfúgios, situações, querem apresentar algo a Deus que não é verdadeiro. João 4, 23 e 24 diz que aquele que adora o Senhor, adora em espírito e em verdade. Qual é esta questão aqui sobre a questão do meio da palavra? Muitas pessoas, de forma bem ampla aqui no Brasil, colocam em seus cultos muitas tradições, principalmente lá de Israel, né? A bandeira de Israel, alguns utensílios lá de Israel, trazem coisas de Israel para mostrar que estão santificados diante de Deus, porque aqui nós temos a bandeira de Israel, nosso Deus de Israel está aqui conosco, o Deus de Israel está conosco. E entre outras coisas, essa aqui é a água do rio Jordão, Deus está conosco. Isso não traz santificação. Nenhum símbolo, né, a bandeira de Israel, por exemplo, eu já ia falar Estados Unidos, a bandeira de Israel ou uma pedra lá de Israel, ou as águas do Jordão, ou a água do Mar Morto, e entre tantas outras coisas, isso não trará santificação à igreja. O que traz santificação é a palavra do Senhor. Todo avivamento é precedido pelo ensino da palavra. Os dois avivamentos mais significativos de Israel antes do exílio. Ezequias inicia a reforma abrindo e reparando as portas do templo e conduzindo o povo ao retorno à palavra e à busca pela santificação. Ele estabeleceu o culto ao Senhor e purificou o templo. Então vejamos aqui a questão de Josias, ou melhor, de Ezequias. Ezequias ele inicia a reforma fazendo o quê? Abrindo e reparando as portas do templo e conduzindo o povo à palavra e à busca da santificação. Veja que aqui há um encontro no templo, para que assim haja ensinamento da palavra, pregação da palavra, para que assim as pessoas busquem a santificação, porque é através da palavra que vem a santificação. Logo ele estabeleceu o culto ao Senhor. Então ele vem uma outra questão, estabelecer de fato um culto ao Senhor. E o culto ao Senhor, ele tanto pode ser no sentido coletivo, como também individual. Quando você está em sua casa louvando ao Senhor, sozinho, somente você e Deus, você está cultuando verdadeiramente ao Senhor, porque a sua adoração vem da sua alma, né? do fundo do seu coração. Quando você está orando ao Senhor, trancado no seu quarto, somente você e Ele, você está adorando ao Senhor. Ou seja, há de fato um retorno para estabelecer de fato um culto ao Senhor. É provável que você não tenha conhecimento, mas há cerca de uns 30 anos existia o que nós chamamos de culto doméstico. As pessoas chamavam uns aos outros e iam para suas casas para prestar um culto ao Senhor. Mas o culto doméstico inicial se dava quando principalmente o pai, né, geralmente era muito o pai ou a mãe, reunia os filhos para fazer um culto ao Senhor. Esse culto que nós vemos hoje no templo, né, lá na igreja, era feito dentro dos lares, né? Era a oração, era a leitura da palavra, eram os cânticos, principalmente os louvores da harpa cristã. Claro que havia também louvores avulsos, mas geralmente se usava muito
a harpa cristã. Isso nós chamávamos de culto doméstico. Por que culto doméstico? Exatamente por isso, porque era feito dentro de casa e não no templo. Faziam-se isso, por exemplo, num dia que não existia culto na igreja. Então, se um dia da semana específico tem culto na sua igreja, então o seu pai ou a sua mãe, ou ambos, escolhiam um outro dia para fazer um culto doméstico. E claro, depois ele purificou o templo. O purificar o templo parece ser estranho, mas não é como muitas pessoas pensam, né? De uma forma geral, que hoje não existe isso. Existe e existe muito a necessidade de purificar o templo. O templo é a casa de Deus no sentido simbólico, vamos assim dizer, né? Jesus disse que a minha casa será chamada casa de oração. Mas é que é importante entender que Deus não habita em templos feitos por mãos. Isso significa dizer que Deus não habita na igreja no sentido de morada. Deus mora ali todos os dias, de segunda a segunda, 24 horas por dia. Deus tem o seu trono no céu, então ele habita no céu. Mas o sentido aqui é simbólico. A casa de Deus aqui de uma forma que durante quando você está dentro da igreja, o Senhor está ali presente porque ele está recebendo a sua adoração. Entretanto, há pessoas que quando não está realizando um culto na igreja, por exemplo, acontece várias coisas. Às vezes, em alguns casos específicos, é difícil acontecer, mas acontece. Pessoas até emprestam, né, o templo a pessoas fazerem festas essas que ocorrem bebidas alcoólicas, entre outras coisas que profanam o nome do Senhor. Isto é purificar o templo depois. Então depois as pessoas chegam ali, os obreiros, né, vê aquilo tudo feito, o que eles fazem? Eles já arrancam tudo aquilo que as pessoas deixaram. É claro que não se deve deixar o templo a outras pessoas. O templo é somente para adoração. Eu digo em questões específicas que algumas pessoas não vigiam e acabam cedendo o templo. Então, vem lá às vezes pontas de cigarro, latas de cerveja, por exemplo, entre outras bebidas alcoólicas. Então, os obreiros pegam tudo isso e tiram do templo. O que eles estão fazendo? Eles estão purificando o templo, entre tantas outras coisas, né? Mas a purificação hoje, de modo geral, ela é mais no sentido de pecado, né? Tem muita questão de pecado encoberto, por exemplo, que as pessoas sabem, os pastores sabem, mas não tomam a iniciativa. Então, há uma necessidade de fato purificar o templo nesse sentido, né? De tirar essa questão dessa pessoa que está em pecado, precisa ter uma postura, uma doutrina ali justamente para que retire, não a pessoa, né? Não vai tirar a pessoa do templo, não é isso, não é expulsar a pessoa do templo, mas é acabar com esse pecado e resolver o problema do pecado, né? Sabendo que o pecado ele vai trazer uma consequência e Deus não irá poupar ninguém da consequência de seu pecado, né? O rei Josias também promoveu uma reforma espiritual com base na descoberta de um manuscrito antigo no Templo de Jerusalém. Então aqui é outro ponto, a questão do rei Josias, que veio uma questão espiritual devido ao manuscrito. Claro, na época não existia a Bíblia como nós conhecemos hoje. A Bíblia que nós conhecemos hoje ela só foi feita em 1456 na Alemanha. Essa data ela varia um pouco entre 1456 ou 55 ou 54, há alguma variação. Mas foi feita pelo Johannes Gutenberg, né, alemão, ele que criou o primeiro livro impresso, que foi a Bíblia, que é chamada a Bíblia de Gutenberg. Se você quiser comprar ela, é barato, cerca de 160 milhões de reais você compra uma. O valor, na verdade, é feito em dólares, né? São 30 milhões de dólares cada exemplar, barato. Então, a gente vê aqui que o resumo aqui é por que houve este avivamento aqui na época do rei Ezequias e também no rei Josias. Por uma questão importante que nós devemos fazer, que é o retorno à palavra de Deus. Nós, principalmente vocês jovens, eu sei que o jovem tem uma certa dificuldade, apesar que gostam mais de ler, mas tem uma certa dificuldade de ler a palavra, mas é necessário que você venha também ter esse comprometimento de ler e estudar um pouco mais a palavra, né? Sair um pouco lá dos seus aplicativos de mensagens instantâneas, das redes sociais, dá um tempinho para a palavra que você só terá a ganhar. A transformação é realizada por meio do confronto com a palavra. A leitura das Escrituras passa a ser um marco na vida de Josias,
que percebeu o quanto ele e o povo estavam distantes da vontade de Deus, o rei passa a ser outra pessoa a partir do confronto com a palavra. A palavra de Deus, ela nos traz um confronto. Toda vez que você for ler a palavra, você entenderá que você está errado. É interessante isso, né? Existe muito um confronto. E o rei Josias, ele reconheceu que ele estava em pecado, não só ele, mas também todo o povo. Então houve uma mudança de atitude por parte do rei, porque ele se arrependeu dos seus pecados. E por que ele se arrependeu? Porque ele foi confrontado com a palavra, ele reconheceu a palavra de Deus como sendo de fato a palavra de Deus. Coisa que hoje, vemos que até alguns líderes falam contra a palavra de Deus, dizem tantas coisas sobre a palavra, não é mesmo? Então não querem mais ser confrontados com a palavra. Acham que querem fazer malabarismos para fazer com que a palavra se adeque a gente, né? Ou seja, a Bíblia fala o que a gente quer que ela fale. E não é assim. A Bíblia ela vai sempre confrontar o homem e os seus pecados. Nós sempre iremos, quando abrimos a Bíblia, nós vamos ver que de fato há dois pontos interessantes na palavra quando você lê a palavra. Primeiro é que você compreendeu o amor de Deus por nós é algo imensurável, da ponto de que nem a Bíblia mensura, né? A Bíblia não diz, né? Ela diz apenas da tal maneira, ela não consegue medir, nem a Bíblia mede o tamanho de Deus, o amor de Deus por nós. E um outro ponto é que a Bíblia vai sempre nos apontar o nosso pecado, vai sempre mostrar que nós estamos em pecado. E quando nós reconhecemos que estamos em pecado e pedimos perdão ao Senhor, o Senhor certamente sarará a nossa terra. A leitura compromissada da palavra produz arrependimento. E a propósito, você já leu a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse? Se você já leu a palavra de Deus, deixa aqui nos comentários que você já leu, que eu vou te dar um coração. O rei, ao ouvir a palavra que foi lida por Safã, seu escrivão, imediatamente rasgou suas vestes como sinal de contrição e arrependimento. Quantas pessoas hoje têm ouvido a palavra de Deus, mas não se arrependem? As pessoas estão com a dureza de coração a ponto de que não aceitam a verdade bíblica. E por que não aceitam a verdade bíblica? Porque querem continuar vivendo uma vida de pecado. Porque na minha igreja tem uma irmã que ela fala muito uma questão que eu concordo com ela, eu tenho que infelizmente concordar com ela. Ela diz que o pecado é bom. E ela explica sempre por que o pecado é bom. Porque o pecado, ele massageia o nosso ego, nos deixa numa situação de conforto. E a Bíblia nos deixa numa situação de confronto. Então, quando estamos em pecado, nós queremos continuar no pecado, porque o pecado ele é bom para a carne. Ele é bom para a carne, né? No sentido geral, tanto no pecado da carne, ou corrupção, ou coisas dessa natureza, poder, dinheiro, fama, entre tantas outras coisas. Então a pessoa se enche, então não quer se esvaziar, não quer deixar esse lado, digamos, bom do pecado, né? Mas nos esquecemos que todo pecado, por mais que ele seja bom para a carne ou para o nosso ego, ele tem uma consequência, e a consequência dele aqui na Terra, e há também uma consequência que é muito pior, né? Que é a consequência da eternidade, porque aquele que morre na questão do pecado para a morte, para que fique claro, vai padecer a eternidade sem Cristo. O resultado do retorno à palavra de Deus, a purificação do templo. Ali havia utensílios que foram feitos para adoração a Baal, e um bosque para todo o exército dos céus. Também retirou e queimou da casa do Senhor o ídolo do bosque. O rei também ordenou que fossem derrubadas as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor. Tudo foi retirado pelo rei Josias. Veja aqui que coisa extraordinária que Josias fez. Olha que havia ali utensílios que foram feitos para Baal no templo. Ou seja, trouxeram coisas do mundo, de outros deuses, para dentro do templo. Não é muito diferente na dinâmica de hoje. Se nós observarmos hoje, as pessoas trazem as coisas do mundo para dentro da igreja. E é um texto que nós usamos muito, que é o texto aos Romanos, capítulo 12,
Versículo 1 nos diz assim, ó, portanto, rogo-vos, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora tem o versículo número 2, que nos traz um norte muito importante. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Deus está falando? O que a palavra está dizendo para nós aqui? Não traga, você tem um culto racional para prestar um culto ao Senhor. Então não traga as coisas do mundo para dentro da casa do Senhor, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Veja que transformai-vos, ou seja, eu tenho que me transformar. Não é eu transformar o mundo, como muita gente fala, né? Não é eu que tenho que transformar o mundo nesse ponto. Não é eu que tenho que levar a palavra do Senhor ao mundo nesse ponto específico, de Romanos 12, 2. Mas eu que tenho que me transformar pelo meu entendimento da palavra, do culto racional. Então, quando nós temos o entendimento que nós temos que purificar o templo e não trazer coisas do mundo para dentro da igreja, o que mais tem acontecido hoje? Principalmente os jovens costumam, querendo inovar muita coisa, claro, tem algumas coisas que é possível de se fazer, né? Entretanto, algumas vezes os jovens extrapolam, fazem coisas, não só os jovens, né, mas outras pessoas também, né, os irmãos, as irmãs, às vezes os adolescentes, mas de modo geral os jovens têm uma tendência de querer criar uma coisa nova. Aí criam um carnaval gospel, por exemplo, querem trazer o carnaval para dentro da igreja. Isso é pecado, está contaminando o templo. Isso não se faz, isso é pecado. Festa junina gospel, isso é pecado, é abominação diante de Deus. Misturar aquilo que é de Deus com as coisas que é do diabo. Não, a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, ou servimos a um ou servimos a outro. Então há uma importância da purificação do templo. E aqui eu vou pegar um gancho também para que nós venhamos também purificar o nosso templo, o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, como diz 1 Coríntios 6,19. Então, como nós somos o corpo, o templo do Espírito, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nós também temos que continuar purificando esse corpo para não se contaminar com os manjares do rei e também não contaminar esse corpo com prostituições de tudo quanto é forma, né? Fornicação, pecados da carne. Nós devemos continuar mantendo o nosso corpo vivo e agradável ao Senhor, que é o culto racional. A eliminação dos elementos que promoviam a idolatria em todo o território nacional. A reforma de Josias, inclusive com a ação pessoal dele, se estendeu por todo o território de Jerusalém, inclusive algumas tribos do Reino do Norte. O líder ele tem um papel importante na vida espiritual. Quando ele faz uma reforma, faz algo novo, ele deve, em primeiro lugar, dar exemplo. Como é que ele faz dando exemplo? Uma ação pessoal dele. Ele está envolvido naquela situação. Envolvido, que eu digo, de retirar aquilo que está errado. Ele mostra que ele está disposto a fazer. Ele tira também tudo aquilo que está errado, ele vai tirando, ele vai arrumando as coisas. Isso por quê? Porque o líder, nesse caso, ou o líder do departamento, né, de jovem no caso, ou mesmo o pastor, ele mostra que ele está empenhado em reformar e trazer algo novo, mesmo que seja dentro da casa do Senhor ou fora. Ele precisa ter aquele posicionamento de realmente estar disposto a transformar e reformar tudo aquilo que é necessário e não ficar falando para outras pessoas fazerem, mas ele mesmo, que é o líder, não toma a frente do negócio para fazer e para poder dar exemplo. O restabelecimento do culto a Deus. O que poderia impedir um culto verdadeiro seria somente a situação individual de cada pessoa que iria prestá-lo. Evidente que nem todas as pessoas tiveram uma mudança sincera e verdadeira, porém todas tiveram a oportunidade de mudar. Todos nós temos a oportunidade de mudar o nosso culto, a nossa forma de prestar um culto a Deus e sermos sinceros diante do Senhor. Semana eu estive ouvindo um adolescente de 15 anos falando na minha igreja sobre sinceridade, que nós devemos ser sinceros ao Senhor quando nós estamos em pecado. Ele estava decorrendo a respeito da mulher samaritana. E isso é muito importante, que nós venhamos ter esse entendimento, que quando nós somos sinceros ao Senhor, as coisas mudam. Entretanto, você vê que mesmo num lugar onde o templo foi restaurado,
foi purificado, as pessoas foram transformadas através da palavra, haverá pessoas que não terão a mesma comunhão, terão pessoas que não terão o mesmo comprometimento, haverá pessoas que de fato não mudarão o seu caráter. E por que não? Porque estão com o seu coração duro diante da palavra. O retorno à adoração por meio da Páscoa. A festa da Páscoa é centralizada em Jerusalém. A Páscoa é a mais importante festa judaica. Ela é a celebração da libertação dos hebreus do Egito. Tem um significado importante para os israelitas e seu relacionamento com Yahvé como Deus único. Então veja que a Páscoa, claro, ela foi depois substituída pela Ceia do Senhor, mas ela tem uma importância muito grande, era uma festa mais importante do povo de Israel. Hoje há pessoas que, aqui no Brasil, claro, que celebram a Páscoa comendo ovos de chocolate, o que acredite, é uma profanação ao nome do Senhor. Entre uma coisa e outra, a Bíblia menciona sobre ervas amargas, porque era para comer coisas amargas para se lembrar da amargura que era do Egito. Mas hoje, como é que os jovens celebram a Páscoa? Principalmente as jovens, comendo chocolate que é doce. Então, isso é uma profanação. Pode parecer ser uma questão muito religiosa e tudo mais, mas na bem da verdade, se a gente for observar bem, o chocolate, todo o seu contexto aqui dos ovos de chocolate, toda a questão da prosperidade, da deusa da fertilidade, entre tantas coisas, observa-se que quando alguém come chocolate, ovos de chocolate, para celebrar a Páscoa, está na verdade celebrando a deuses da Grécia. Então, pecado. Não há nenhum problema você comer um chocolate, não há nenhum problema. Inclusive, se falando de chocolate, dependendo do seu paladar, se você puder comer um chocolate amargo, é melhor. Quanto mais amargo o chocolate for, melhor ele vai, mais saúde ele vai dar a você. Entretanto, se o chocolate for muito doce, já sabe, né? Mas o chocolate, quem é que não gosta de chocolate, né? Mas não há nenhum problema você comer um chocolate. Mas quando você come um chocolate na Páscoa, especificamente para celebrar a Páscoa, no dia da Páscoa, você está pecando. Lamento te dizer isso, mas é a verdade. A maior Páscoa de todos os tempos. A leitura do livro da lei, encontrado no templo durante a reforma, aguçou a fé de Josias e de grande parte do povo. Assim, mudanças significativas foram realizadas com o intuito de retornar a fé e a adoração ao Senhor. Quando nós lemos a lei do Senhor, toda a palavra do Senhor no sentido total, aumenta em nós a fé. E por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou melhor, eu ouvi pela palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, com entendimento, com um coração contrito, um coração arrependido dos pecados, isso sim faz uma transformação, dá todo um retorno à nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós só conseguiremos ter fé no Senhor se de fato nós lermos a palavra. Porque pela palavra, a fé vem pela palavra. Então, quando nós estudamos a palavra, lemos a palavra e cremos que a palavra é a palavra de Deus e aí ela é a verdade e aconteceu naquelas épocas, então nós acreditamos que ela acontece hoje também e assim a nossa fé é aumentada. Paulo usa a figura da Páscoa para exortar a pureza cristã. Na Bíblia, o fermento é tido como um símbolo do que é mal e prejudicial. Da mesma forma que durante a celebração da Páscoa era lançado fora todo tipo de fermento. Assim também a igreja deveria se purificar, retirando de seu meio tudo que pertence ao velho homem. Então, como aqui na questão da pureza cristã, assim como o fermento é tido como um símbolo que é prejudicial e tem que ser tirado, assim também é a nossa vida, né? O nosso pecado precisa ser retirado do meio do povo. Para quê? Para que venha compreender que de fato está acontecendo conosco aquilo que a Bíblia diz, né? Eis que tudo se fez novo, nós somos uma nova criatura, né? Portanto, as coisas velhas se passaram. Então nós devemos fazer o quê? Ter uma vida diante do Senhor sem pecado, retirar o pecado de nós, assim como o fermento é algo ruim e precisa ser retirado, assim também é o nosso pecado, ele também precisa ser retirado. Nesse sentido de retirar,
é interessante que nós venhamos compreender que é o deixar de pecar. Eu pecava, agora eu não peco mais, ou seja, eu estou retirando o pecado de mim. Porque sabemos que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence, mas alguém pode estar convencido que está pecando e continuar pecando. Por quê? Porque não retirou o seu pecado, ele não teve uma atitude de parar de pecar. E isso é importante, o posicionamento de querer parar. Não, eu não peco mais, eu sou transformado, eu sou uma pessoa transformada, eu sou um jovem santificado no Senhor, então eu não quero mais pecar. Eu sei que isso é pecado, eu não quero mais. Eu quero transformar, o Senhor agora vai transformar a minha vida e eu vou evitar esse pecado. E é assim. Conclusão. Nesta lição vimos que os dois avivamentos mais significativos de Israel foram protagonizados pelos reis Ezequias e Josias, ambos precedidos pelo ensino da palavra. Josias primeiro foi transformado pelo efeito do confronto com a palavra, para depois conduzir os líderes e o povo ao confronto com a mesma palavra, e o resultado foi uma busca nacional por uma vida de santidade. Aqui vemos algo muito interessante, que um rei que primeiro ele foi transformado, depois que ele foi transformado pela palavra, aí sim ele abriu o leque para todo o seu reino. Isso também é importante no sentido espiritual, tanto líderes como os pastores, obreiros, de modo geral, compreender que ele precisa ter uma vida transformada pela palavra, e depois que ele é transformado pela palavra, aí sim ele pode instruir e levar as outras pessoas também de uma forma profunda a palavra, a ponto de que as pessoas também compreendam que elas também estão em pecado e também precisam de uma vida de santidade. Portanto, aqui vemos um posicionamento de líder que ele reconhece que está errado e pede perdão ao Senhor e tem toda a vida transformada porque ele não quer mais pecar, porque ele foi confrontado com a palavra. Então que nós venhamos continuar sendo confrontados com a palavra para que haja mudança em nós. Hora da revisão. Número 1. Ezequias e Josias. Número 2. Ezequias inicia a reforma abrindo e reparando as portas do templo e conduzindo o povo ao retorno à palavra e à busca pela santificação. Número 3. A característica principal dos dois avivamentos foi o retorno à palavra de Deus. Número 4. Com 8 anos de idade. Número 5. Ele retirou todo o material de idolatria. No templo havia utensílios que foram feitos para adoração a Baal e um bosque para todo o exército dos céus. Também retirou e queimou da casa do Senhor o ídolo do bosque. O rei também ordenou que fosse derrubada as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor. É interessante, falando sobre a questão da transformação, que vemos que reparar o altar, reparar o templo. Veja, lembra de Elias? Elias, a Bíblia diz que ele reparou o altar do Senhor. O que ele fez? Ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. Algumas pessoas até dizem que Elias estava em pecado e precisou reparar o altar. Não é nada disso. Elias ali não estava em pecado. A Bíblia é clara. Reparou o altar do Senhor e não do próprio Elias. E depois que ele reparou o altar, ou seja, colocou as coisas nos seus devidos lugares, o Senhor veio e consumiu o holocausto e mandou fogo do céu, Mandou fogo do céu, na verdade, primeiro, e depois consumiu o holocausto. Então, assim também somos nós. Quando nós reparamos, olhamos aqui no sentido, tanto aqui nós podemos pegar aqui esse texto, tanto no sentido literal quanto simbólico. Por exemplo, literal no sentido de templo, Você chega na sua igreja, vê que tem alguma coisa fora do lugar, ou algo que não está ali, algo que... Uma garrafa de cerveja, por exemplo, você vê que aquilo ali não pertence ao templo, aquilo ali é uma abominação. O que você faz? Você pega aquilo e joga fora, você põe no lixo. O que você está fazendo? Você está purificando, você está consertando o altar do Senhor. E por conta dessa tua atitude, certamente o Senhor derramará o fogo ali, porque o templo agora está limpo. Deus não atua na impureza, então Ele vai atuar onde está limpo. E também no sentido também nosso, Apesar que o texto é claro, fala que foi o altar do Senhor, mas também nós podemos pegar para nós. Eu também preciso reparar o meu coração para que venha assim guardar a palavra de Deus no meu coração, para eu não pecar contra o Senhor. E por que eu tenho que reparar o meu coração? Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se meu coração está cheio da palavra, porque eu reparei, eu consertei, eu estou consertado diante do Senhor, eu leio a palavra, então a minha boca vai falar da palavra. E eu falando da palavra, porque eu fui transformado pela palavra, as pessoas também serão transformados pela palavra a qual sai da minha boca por intermédio do Espírito Santo. Que Deus em Deus continue abençoando
a sua vida, que você tenha uma boa aula. Não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!